Sabe, servir ao Senhor é bom demais. Servir ao Senhor é algo que eu faço desde que me lembro de existir. Eu estou envolvido com igreja, com tudo. Que coisa boa, que coisa gostosa. Eu nasci num lar onde a minha mãe, evangélica, nos ensinou a amar a Bíblia e amar a igreja. Graças a Deus por isso. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, tem o texto que vai abrir a nossa série de mensagens, princípios. Princípios tem como a ideia de ser a base, a sustentação, o solo, a preparação do ambiente, onde todas as mensagens nesse ano serão construídas em cima destes princípios, em cima dessas ideias, desses pensamentos. E pensamentos que não foram tirados assim, imaginados, ou que caiu como uma ideia para nós, na nossa mente, mas pensamentos que foram pensados antes de nós, pensamentos que foram pensados por pessoas que amam a fé cristã, pensamentos que estão enraizados na nossa origem cristã, evangélica, especificamente batista, pensamentos que têm uma raiz forte, histórica. E durante esses próximos domingos, esses 6 episódios dessa série, nós falaremos sobre princípios. E o versículo 1 e 2 de Hebreus diz: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Pai, o Senhor é o Deus a quem nós servimos. Obrigado por se revelar a nós. Jesus, o Senhor é a revelação máxima de Deus. Obrigado por vir até nós. Espírito Santo, o Senhor é aquele que nos conduz, que nos convida, que nos convoca, aquele que nos orienta contra o pecado, a justiça e o juízo. Obrigado por habitar em nós. Nós te rendemos graças. Em nome de Cristo Jesus, agradecemos. Amém. Tira a sandália do teu pé, porque a terra em que você está pisando é terra santa. Essas foram as palavras que Deus dirigiu a Moisés, numa ocasião em que se revelou a Moisés. Moisés estava ali no deserto e ele viu uma sarça, uma planta típica daquela região, que queimava no fogo, que ardia no fogo, mas a sarça não se consumia, muito embora acobertada ou abraçada pelo fogo. Quando Moisés tem essa visão, ele se aproxima para ver o que está acontecendo, e a voz de Deus fala com ele do meio da sarça ardente e diz: tira a sandália dos seus pés, porque você está pisando num território sagrado, o território da revelação de Deus. Hoje nós vamos pisar num território sagrado, o território da revelação de Deus, o território das escrituras sagradas, a Bíblia sagrada. Falávamos hoje pela manhã que nós somos uma sociedade secularizada que perdeu um pouco a noção do sagrado. Mas quando nós estamos diante da revelação de Deus, diante do Deus que se revela, existe de nós uma postura reverente, cautelosa, uma postura de tirar as sandálias dos pés, expressão que significa exatamente reverência e respeito. E nós vamos visitar esse tema hoje, o tema da Escritura Sagrada como nossa regra de fé e prática, um dos princípios fundamentais através dos quais os batistas têm se notabilizado ao longo da história. Vou dizer para você primeiro de onde eu falo. Eu acho que isso é muito importante. De onde fala quem fala. Porque o lugar de onde nós falamos diz muito a respeito daquilo que nós vamos dizer. Aquilo que nós experienciamos determina em grande medida o nosso olhar sobre a vida e sobre o mundo. E eu quero contar para vocês hoje, antes de começarmos com a exposição da nossa reflexão, eu quero começar contando a você de onde é que eu falo sobre a Bíblia Sagrada. Diferente do Eliender, eu não nasci numa família evangélica, muito menos religiosa, de qualquer natureza.
Eu não fui criada numa família onde a religião era uma coisa importante. Embora meus pais pudessem se declarar à época católicos, como todo mundo se declarava católico, eles não tinham nenhuma adesão à igreja propriamente dita, não frequentavam, não cumpriam os rituais, não participavam das missas, das procissões, nada disso. Eles possivelmente se declarariam católicos, mas sem nunca ter aderido, né, de uma forma fiel à religião. Não tive nenhuma orientação religiosa na minha família. Mas na minha casa tinha uma Bíblia. Tinha uma Bíblia que era herança de minha avó, mãe de meu pai. E essa Bíblia, minha avó já falecida, essa Bíblia ficava em cima de uma espécie de aparador antigo, um móvel antigo que minha mãe tem até hoje em casa. E essa Bíblia ficava ali em cima desse aparador, como memória da vida da minha avó já falecida. E das memórias que eu tenho da minha infância, das memórias mais remotas que eu tenho da minha infância, eu me recordo de arrastar uma cadeira, porque a minha altura à época não era suficiente para alcançar a Bíblia que estava ali, de arrastar uma cadeira para colocar diante do móvel para que eu pudesse subir e ler a Bíblia. Eu era realmente muito pequena. Eu fui alfabetizada muito cedo, com 4 anos eu já lia tudo. E aí eu subi ali naquela... Por que vocês estão rindo, gente? É verdade. Eu até hoje estou tentando saber se eu já sei ler, né? Ela com 4 anos já lia tudo. Eu entrei na escola com 2 anos, é sério. Eu entrei na escola com 2 anos e fui alfabetizada cedo. Eu acho que eu fui com 8. Ler era uma coisa muito importante. Certo retardo. Ler era uma coisa, sempre foi. Minha casa tinha biblioteca. Minha casa era uma casa de gente que lia muito. Minha casa tinha uma biblioteca. Eu morava numa casa grande e um dos quartos tinha uma biblioteca. Eu tinha na minha casa enciclopédia Barça, enciclopédia Delta Larousse, enciclopédia do estudante. Isso na época era uma coisa muito extraordinária. Então minha família era uma família de leitores. Eu fui alfabetizada muito cedo. Mas eu me recordo que não eram essas coisas que me chamavam a atenção. Não me chamava a atenção. Minha família tinha coleção do Monteiro Lobato. Não me chamava a atenção ler Monteiro Lobato. Me chamava a atenção puxar a minha cadeirinha sem nunca ter tido de ninguém esse incentivo para ler aquela Bíblia. E aquela Bíblia me exercia um fascínio que eu não sei dizer para vocês o que era. Hoje eu sei. O mistério do sagrado. Deus já me chamava muito pequena para conhecê-lo. E aí eu fui estabelecendo essa relação de amor com aquela Bíblia. Até que um dia eu ganhei uma Bíblia mais fácil de eu manipular. E eu já estava com perto de 10 anos de idade, na escola me deram um Novo Testamento. Lembra daquele Novo Testamento dos Gideões internacionais, aquele cinza? Eu ganhei um Novo Testamento. E mais uma vez esse Novo Testamento exerceu um fascínio sobre mim. E com cerca de 10 anos eu li todo o Novo Testamento, sozinha, sem ninguém me incentivar. E no final daquele Novo Testamento tem uma parte onde diz assim: se você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, escreva o seu nome aqui. Eu me lembro de escrever o meu nome ali. E compreender que havia um Deus que me chamava. Essa relação com a Escritura é uma coisa tão profunda que eu não sei te explicar. E quando eu conheci Jesus através da leitura da Bíblia Sagrada, quando Deus se revelou para mim através da leitura da Bíblia Sagrada, eu comecei a orar e pedir a Deus que me ajudasse a conhecê-lo mais. Porque eu comecei a perceber que sozinha eu não ia dar conta, era difícil para mim, eu era só uma menina, uma criança. E comecei a orar que Deus me trouxesse alguém, que me mandasse alguém. E eu me recordo plenamente dessa oração. Eu orava todas as noites e falava: Senhor, manda alguém que me ajude a entender a Bíblia, que me ajude a aprender sobre o Senhor. Até que, concomitantemente, na minha vida, 2 coisas aconteceram. Uma coisa foi que um dia, na sala de aula, eu ouvi 2 colegas, uma delas, inclusive, era prima de Eliender, conversando que ia ter um ensaio do coral na igreja. Elas iam participar de um coral. E aí eu perguntei para elas: escuta, eu posso participar desse coral também? Cheguei assim, me meti na conversa, sabe? Eu posso ir nesse coral também? Elas olharam assustadas para mim. Mas estranho alguém se oferecer para ir na igreja, né? Geralmente você convida as pessoas, você insiste com as pessoas, você fica no pé das pessoas, fala: vão na igreja, vão na igreja, vão na igreja. Até que um dia a pessoa: de tanto você está me chamando, eu vou, né? Acho que elas se assustaram com o fato de alguém estava ali voluntariamente falando: eu posso ir na igreja com vocês e participar desse coral. Ao mesmo tempo, a minha mãe estava sendo evangelizada por uma colega de trabalho que estava indo falar de Jesus para ela, mas não para mim.
Enquanto essa mulher, Lúcia é o nome dela, falava de Jesus para minha mãe na sala, muitas vezes eu ouvia lá no meu quarto e falava, mas é isso que eu preciso de alguém que me ensine como a Lúcia, apesar de que ela não veio ensinar a mim, mas estava ensinando a minha mãe. E foi a partir dessa experiência, tanto a Lúcia quanto as meninas eram da mesma igreja, que nós começamos a frequentar uma igreja evangélica. E ali eu fui aprendendo a viver com Jesus e a experiência da fé. E me lembro que uma das alegrias maiores mesmo que eu tive nesse início da caminhada, foi quando a Lúcia me deu uma Bíblia. E não era simples ganhar uma Bíblia. Não era simples porque nós não tínhamos em Aimorés uma livraria. Não era uma coisa que você ia ali no centro de Vitória, na Vila Rubim, você tem Bíblia da mulher, Bíblia do homem, do estudante, do aluno, Bíblia underground, Bíblia não sei das quantas, né? Bíblia do torcedor do Flamengo, do torcedor do Vasco, Bíblia de quem é pentecostal, tradicional, neopentecostal. Não tinha essas coisas, gente. Era um negócio difícil encontrar uma Bíblia em Aimorés. Tinha que ter um grupo da igreja querendo comprar a Bíblia, para fazer um pedido mínimo, para mandar para a editora. Demorava 3 meses para chegar. Quem viveu essa época? A gente fazia consórcio. Nossa, gente, eu sou velha, só você. Não, a gente fazia consórcio, gente. Era consórcio. Cada mês a gente pagava aí no sorteio, sorteava alguém para ganhar a Bíblia ali. Que, sabe, era feito tipo um consórcio, era difícil. Hoje em dia não, hoje em dia tá fácil para todo mundo. Mas um dia chegou. A galera de hoje não sabe o que é isso. Chegou a minha Bíblia. Foi a Lúcia quem me deu minha primeira Bíblia, que eu tenho até hoje, marronzinha, desse tamanhozinho, daquela de fechiclé. Quem tem uma Bíblia de fechiclé, né? Marronzinha de fechiclé, e eu não sei dizer para você o quanto feliz eu estava naquele dia que eu recebi a minha Bíblia. Enfim, eu tinha uma Bíblia minha, para eu riscar, para eu conhecer, e aquilo me gerava uma sede que eu não sei de calcular, de precisar o que era. Eu queria muito conhecer a Deus, eu queria muito saber quem era o Jesus, eu queria muito agradar a Deus, eu queria muito viver para Ele. A Bíblia exercia sobre mim aquele fascínio da sarça ardente sobre Moisés, sabe? Eu falava, gente, eu quero conhecer a palavra de Deus, eu quero conhecer o Senhor. Era muita sede, e eu devorei a minha Bíblia avidamente. E em pouco tempo de tanto ler a Bíblia, se me colocasse uma pessoa que nasceu na igreja, eu ia ter muito mais conteúdo do que ela. Tamanha era a fome e a sede que eu sentia da palavra do Senhor. E eu não estou dizendo isso para dizer que bonito, quem sabe mais, quem sabe menos. Não, é para dizer da sede que essa palavra gerava no meu coração, e gera, não no passado, gerava naquele tempo como experiência inicial, mas que gera. A Bíblia para mim exerce uma beleza, um fascínio tão grande por esse Deus que se revelou. E eu estou dizendo isso para você porque é desse lugar que eu vou falar da Bíblia hoje. Eu não vou falar do lugar de alguém que decorou para passar num concílio que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Sabia que quando um pastor vai ser consagrado, ele tem que passar por um concílio de pastores e perguntam isso, o que é a Bíblia? Aí você tem que responder, a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Mas eu não sei isso porque eu li em algum lugar, eu decorei para passar no concílio. Eu vivi a experiência de quem um dia se encontrou com esse texto, e mais do que se encontrar com um texto, se encontrou com o Deus revelado ali no texto. Encontrou através do encontro com este Deus no texto, encontrou uma experiência de transformação da vida, de mudança de paradigma, de mudança de visão, de ter um antes e depois. Eu me encontrei com Deus revelado na Escritura Sagrada, Ele se mostrou para mim. E é por isso que eu a amo tanto, é por isso que eu a reverencio tanto, e é por isso que eu desejo, como missão de vida, fazer com que as pessoas também amem, se apaixonem e desejem avidamente conhecer esse Deus revelado nas Escrituras. É deste lugar que nós vamos falar. Porque eu não desejo, meus irmãos e minhas irmãs, em hipótese alguma, que essa seja uma mensagem racional, onde eu te convença por princípios intelectuais que ler a Bíblia vale a pena, que eu te convença por princípios da razão que a Bíblia é a verdade. Eu não desejo te convencer por argumentos teológicos que a Bíblia faz diferença para você. Eu quero dizer para você que é possível conhecer a Deus através dessa palavra, que é possível experimentar que ela é um escudo para aqueles que nele creem. É isso que eu espero para a mensagem dessa noite. Essa Bíblia que nos apaixona, mas não uma paixão passageira, não uma paixão que vem, nos impacta e vai embora, mas uma paixão que fica.
é um fogo que não acaba, é como a sarça ardente, onde você lê, não esgota, você vai ver e vai ler 500 vezes o mesmo versículo, e Deus falará com você de 500 formas diferentes, e continuará falando, e isso é belo demais, isso é lindo demais, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não negociamos essa afirmação, nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas é também preciso entender que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. O que significa dizer isso? Significa dizer que a Bíblia tem um paradoxo, uma aparente contradição, mas não é contradição. Ou ela é a palavra de Deus, ou ela é a linguagem humana. Ela é os dois. Jesus é Deus ou Jesus é homem? Jesus é os dois. Não há como separar uma coisa de outra. Então, como linguagem de Deus, ela traz revelação do divino. Como linguagem humana, ela traz a cultura do humano. Ela traz o ambiente do humano, a vivência do humano. Ela traz a tradição escrita do humano. Ela traz a linguagem humana, o hebraico, o aramaico, o grego. Ela traz o jeito humano da cultura da época. Ela traz a história humana também dentro dela. Mas ela é divina, porque ela traz salvação. Nenhum outro livro nessa grande biblioteca que se tinha era capaz de cativar, de impactar, para transformar a vida. A Bíblia é esse livro de transformação. Se você pegar a Bíblia para ler como um livro de não transformação, mas um livro científico, você vai se frustrar. Pode até ter coisas que revelam pensamentos científicos da época, mas não é o propósito da Bíblia. O projeto da Bíblia é revelar Deus. Ela é linguagem humana, e como linguagem humana, ela está sujeita às questões culturais humanas, mas ela é linguagem divina, palavra divina, porque Deus é o seu autor. Agora entenda, não porque Deus é o seu autor como uma psicografia. O que é psicografia? A pessoa baixa, Deus vai falando, agora escreve aí. Interessante. Vamos lá, continua. Não, Deus não dita. A Bíblia não foi ditada. A Bíblia não foi escrita pela mão de Deus. Aliás, o que se fala de mão de Deus escrito são as tábuas dos 10 mandamentos que Moisés quebrou quando viu o povo fazendo uma bagunça no arraial. Ou então a escrita de Jesus na terra, quando aquela mulher estava para ser apedrejada. Mas fora isso, a Bíblia não foi escrita pelo próprio Deus, mas as experiências humanas com esse divino, com esse Deus. E é algo lindo na Bíblia Sagrada, porque Deus não chega e se apresenta de uma vez, porque isso assustaria qualquer pessoa. Imagina Jesus, a revelação máxima de Deus sendo revelado, apresentado de uma vez naquela cultura do tempo lá de Moisés. Não tinha nem regra direito da forma como se vivia, e de repente Jesus se apresenta, as pessoas não estavam preparadas para aquilo. Deus vem se revelando numa revelação progressiva. Deus se apresenta a Abraão, Deus se revela a Noé, Deus se revela a Adão, Deus se revela a Moisés, Deus se revela ao povo, Deus se revela em Jesus, a revelação máxima de Deus. A palavra de Deus, ela é luz para nós, ela é escrita em linguagem humana, mas para nós ela é verdade, é a nossa suprema regra de fé e prática, a nossa suprema regra de fé e conduta. Ela é o que nos ensina o caminho para a vida, não a vida meramente no viver do dia a dia, mas a vida que transcende essa vida, a vida eterna. Porque a Bíblia é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo. A Bíblia é o registro de um Deus que se revelou, que se mostrou. Como palavra de Deus, ela é esse registro infalível. Deus se mostrou e permitiu que aqueles a quem Ele se revelou registrassem isso, para que outras gerações pudessem ter acesso a essa revelação. Como linguagem humana, a Bíblia respeita os lugares de fala, a Bíblia respeita a cultura, as visões de mundo daqueles que a escreveram. Por isso, quando a gente vai se encontrar com a Bíblia Sagrada, a gente precisa tirar as sandálias dos pés e entender que a gente está entrando em terra
santa, porque tem muito do humano ali, mas é o que Deus inspirou esses humanos a escreverem. Então, em alguns momentos, a gente pode se chocar, porque a cultura que está sendo, de alguma maneira, também mostrada ali, pode ser diferente da nossa cultura. Mas não são esses acessórios que devem nos chamar a atenção na leitura da Bíblia. O que deve nos chamar a atenção na leitura da Bíblia é a face de Deus que está revelada ali. E aí uma chave de leitura é muito importante, porque nós temos duas palavras de Deus. Annelise, que história é essa? Duas palavras de Deus, de onde você está tirando esse negócio? Sim, nós temos a palavra escrita e a palavra viva, Jesus. Temos a revelação escrita, a Bíblia Sagrada, e temos a revelação viva, Jesus. E essas duas palavras de Deus, o apóstolo João, escrevendo o Evangelho, fala assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. De quem João está falando? Jesus. Jesus é este que estava no princípio com Deus e por intermédio de quem todas as coisas foram feitas. Jesus é a palavra viva de Deus. E a palavra escrita e a palavra viva, elas estão necessariamente implicadas de forma indissociável. Vou explicar, relembrando, já que hoje nós cantamos as canções da década de 80, vou relembrar para quem é da época, uma propaganda dos anos 80, 90. Vocês lembram de, quem aqui lembra dos biscoitos Tostines? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Lembram disso? Ou o pessoal não quer revelar a idade. Gente, não me deixa na mão. Quem aqui comeu biscoito Tostines, aquele quadrado? Por favor, gente. Tinha um também assim, ó, parecendo um coraçãozinho, aquele era delicioso, né, gente? Amava aquele. E a propaganda do Tostines era assim: Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Ou seja, né, você não sabe dizer o que é um ou o que é outro. A Bíblia e Jesus é parecido com biscoitos Tostines. Você lê a Bíblia para encontrar Jesus, e uma vez que encontra Jesus, não mais lê a Bíblia sem Jesus. Entende? Porque eu não posso conhecer Jesus sem a Bíblia, mas também não posso ir para a Bíblia sem Jesus. Entendeu a história do Tostino? Fez sentido para você? Piada dos anos 80 também. Eu leio a Bíblia para encontrar Jesus. Por quê? Porque Ele é a revelação, Ele é o ápice da revelação de Deus. Então eu vou para a Bíblia para encontrar Jesus, mas uma vez que eu encontro Jesus, é na companhia de Jesus que eu vou ler toda a Bíblia. É isso que o autor de Hebreus quer dizer quando ele disse: olha, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, hoje Ele nos fala através do Filho, aquele a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez todo o universo. Olha, os profetas não eram simplesmente os homens e mulheres usados por Deus para falar da palavra de Deus. Profetas eram aqueles que eram inspirados por Deus para falar da palavra de Deus. Mas profetas também eram uma seção da Bíblia hebraica, o nosso Antigo Testamento. O que o autor está querendo dizer? Olha, Deus sempre falou através desses homens e mulheres e destes escritos, mas agora nós não fazemos nada disso, nós não mais ouvimos a voz de Deus sem o Filho, Jesus. Nós vamos para a Bíblia para encontrar Jesus, e uma vez que encontramos com Jesus, com Ele nós damos as mãos para conhecer toda a Bíblia. A Bíblia fala com autoridade porque ela é a palavra de Deus. 2 Pedro 1:20 diz: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Há um processo de inspiração, onde Deus sopra para dentro. Há um processo onde as pessoas vão escrevendo e isso vai tomando um papel, um norte lá no futuro. A Bíblia, ela tem por finalidade, por projeto, propósito, revelar a Deus e o projeto de Deus para nós. Revelar
e levar os pecadores ao arrependimento. Tem o propósito de edificar os crentes, de promover a glória de Deus. Lá em João capítulo 20, no versículo de número 30, diz que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. A Bíblia é o livro que contém informações suficientes para que nós possamos encontrar a Deus na pessoa de Jesus, conhecer a Deus na pessoa do Cristo, mas ela não detém na totalidade a revelação de quem Deus é, porque seriam necessários inúmeros livros e ainda assim seria insuficiente. O próprio João, no capítulo seguinte, versículo 25, capítulo 21, 25, diz: Jesus fez muitas outras coisas, se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Falando sobre a pessoa do Cristo em 3 anos, nesses 3 anos de ministério, tanto que Jesus fez, a revelação de Deus no Cristo é algo que vem para nós se transformar no óculos pelo qual nós leremos a Bíblia, nós falaremos da Bíblia, nós estudaremos a Bíblia. Então, se eu leio a Bíblia para encontrar a Deus, o encontro revelado na pessoa do Cristo, agora eu leio a Bíblia a partir de Cristo. Quando você vai ao cinema assistir um filme, você tem normalmente, a não ser aquele filme maluco que a gente, aliás, quando ia ao cinema, né? Tem tempo que faz isso, não é verdade, gente? Oh, meu Deus! Mas, a não ser aqueles filmes malucos sem pé nem cabeça, que você não entende o que você foi fazer no cinema e ainda pagou para ver aquilo. Mas você chega, normalmente o filme tem início, meio e fim. O processo da Bíblia é um processo de revelação, há uma crescente, há Deus se revelando, se mostrando, se apresentando, e de repente há o ápice do filme, que é Jesus, Deus encarnado. O único detalhe é que quando você vai ao cinema para assistir o filme, você chega e tem que prestar atenção em vários detalhes do filme, porque senão você se perde. Mas quando você lê a Bíblia, você já tem spoiler, você já sabe do que vai acontecer. Você já sabe que o mocinho morre no final, mas que ele ressuscita. Você já sabe do que vem aí. Então, quando a gente lê a Bíblia, a partir desse olhar, Deus se revelou, Jesus é a revelação máxima de Deus, Jesus morre pelos nossos pecados, Jesus ressuscita ao 3º dia, Jesus se apresenta à igreja, Jesus é esse Deus que venceu a morte. Agora eu passo a ler toda a Bíblia a partir dessa ótica, e não mais de qualquer outra ótica. Agora eu passo a assistir esse filme a partir desse olhar, a partir dessa ótica, do Cristo que se manifestou, do Deus que se revelou, do Deus que foi se apresentando, a ponto de se tornar um de nós e dizer: oi, olha para mim, quem vê a mim vê o Pai. É o que Jesus ensina. Quer encontrar a Deus? Jesus diz: olha para mim, anda comigo, veja o que eu faço, ande naquilo que eu estou propondo para vocês. Quer entender a Bíblia? Olha para Jesus, e a partir de Jesus, olhe para todo o resto. E busque a face de Deus revelada. Isso é imprescindível para a gente se aproximar da Escritura Sagrada. Compreender que ela é um livro de revelação de Deus. A Bíblia não é um livro de ciência. Aí tem gente querendo ler a Bíblia para descobrir onde é que estão os dinossauros. Lamento. A Bíblia não é um livro de revelação de dinossauros. Não entraram na arca os dinossauros? Eu lamento, gente. A Bíblia não é um livro de revelação dos dinossauros. Adão tinha ou não tinha umbigo? Também não foi escrito para isso. É o objetivo, não é? A Bíblia não foi escrita. Aí tem gente que quer ler a Bíblia para saber se um dia a cobra teve perna. Meu irmão, a Bíblia não foi escrita para dizer se a cobra teve perna um dia, meu irmão. A Bíblia foi escrita para revelar a Deus. E se a gente vai para a Bíblia querendo encontrar essas outras coisas, ou a gente se frustra, ou a gente fala besteira, porque a Bíblia não foi escrita para revelar essas coisas. Isso é o acessório, isso é o periférico, isso é a linguagem humana revelada ali, isso é a cultura humana. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente quer encontrar quem? O Senhor,
Porque quem não vai para a Bíblia para encontrar o Senhor, muitas vezes encontra jeito de oprimir os outros. Encontra recursos para fazer mal às pessoas. Encontra recurso para poder estabelecer um jeito doentio de viver a fé. Porque ao invés de buscar a face do Senhor revelada, vai buscar os acessórios. E vai ficar discutindo os acessórios, discutindo aquilo que é periférico. Então, por isso, nós gostaríamos de oferecer a você hoje um certo instrumental para você ler a Bíblia. Para ficar muito prático para você. Isso com base não só na nossa experiência de fé, como eu falei aqui deste lugar, mas isso sobretudo a partir da própria Bíblia, porque a própria Bíblia nos orienta como é que ela deve ser lida, e nós vamos fazer isso neste momento com base na experiência de Isaías capítulo 6, então se você tiver com a sua Bíblia e quiser abrir, eu vou explicar por que nós vamos pegar Isaías capítulo 6 como um mapa de leitura bíblico. Se você estiver anotando, quiser colocar aí, você pode colocar assim, mapa de leitura da Bíblia. Tá bom? Lá em Isaías capítulo 6. Por que eu vou pegar este texto? Porque o texto de Isaías 6 é um texto de revelação de Deus. É uma pequena narrativa de teofania. O que é teofania, Nelisa? Aperte a tecla SAP. Teofania é uma manifestação de Deus. É uma manifestação visível de Deus, é uma revelação de Deus a um ser humano, sendo que este ser humano, a quem Deus se revela, tem plena convicção que o que está diante dele é sagrado, é santo. Então essa experiência de Isaías é uma experiência de teofania, é uma experiência onde Deus se revelou ao Isaías. Então essa pequena história bíblica, essa pequena narrativa pode ser usada como um óculos para a gente compreender a revelação maior. Porque se esse trecho de Isaías narra uma revelação pessoal que Deus deu a Isaías, toda a Bíblia Sagrada é a revelação que Deus fez de si mesmo para todos nós. Então acompanha com a gente o raciocínio, nós vamos pegar a resposta de Isaías como um mapa para a gente, a resposta de Isaías diante desta revelação, como um mapa para que a gente responda diante da maior revelação, que é a Bíblia Sagrada. Ou seja, como é que você vai ler a Bíblia? Olhando por essa ótica aqui, tá bom, eu vou ler a Bíblia, a partir desse olhar aqui, eu entendo que eu preciso ler a Bíblia com óculos de Jesus, a partir do Cristo, a Bíblia é a revelação máxima de Deus no critério de religião, eu preciso ler a Bíblia com a mente aberta, entendendo que ela é palavra de Deus em linguagem humana, mas como é que eu vou ler a Bíblia? Isaías 6. Isaías 6 diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e exaltado trono, e a aba de sua veste enchia o templo. Como é que eu vou ler a Bíblia? No ano em que morreu a morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. O Senhor. Quando Deus se revela, eu tenho que ver quem, gente? O Senhor. A Bíblia é esse livro onde eu leio para ver, revelar, receber, encontrar Deus. Não informação pela informação. Os muros de Jericó tinha quantos metros de altura? Gente, o que interessa é que os muros caíram. O que interessa mais do que os muros caíram é qual é a face de Deus revelada nisso. Aí então lá, vamos ler a Bíblia, vamos ler, beleza, vamos ler. Eu gosto tanto da história de Davi e Golias. Aliás, que história que é contada para tudo quanto é canto. Só conta bendita a história do Davi e Golias. Tem tanta outra história para contar, mas tudo bem, vamos na história do Davi e Golias. Então pegue a sua primeira pedra, a pedra da esperança. Não está escrito isso na Bíblia, gente. O cara pegou a pedra, pegou a funda, atirou na cabeça do gigante e não caiu. Só que se a gente for pegar um monte de coisas, você pode falar o que você quiser a partir de um monte de histórias que você lê. Só que você tem que ler com responsabilidade. Tira a sandália dos pés para ler, você está em terreno sagrado. A Bíblia é o livro que revela Deus. Então vamos lá, vamos para essa revelação de Deus. Eu preciso me encontrar com esse Deus, eu preciso receber esse Deus, eu preciso me enxergar, estar com esse Deus. Então eu vou para a Bíblia, e quando eu vou para a Bíblia eu encontro Deus. E qual é a revelação máxima de Deus? Jesus. Eu vou para a Bíblia para ver a Deus. Eu vi o Senhor.
Veja que ele vai dando detalhes da sua visão. Ele fala que ele viu o Senhor num trono. Olha a experiência Mas ele dele. não fica falando, o trono era de ouro, coberto com diamante, com safira. Eu vi o trono. Gente, que trono bonito, hein? Se alguém vendesse aquele trono... Tem gente que lê a Bíblia assim. Ao invés de ver o Senhor, fica descrevendo o trono. Ao invés de encontrar com Deus revelado, fica querendo encontrar com os detalhes do trono. Se o trono era de ouro, de madeira, de diamante, não sei o que lá, e fica discutindo isso. Aí começa lá, não estou entendendo nada, porque eu não estou encontrando o rosto de Deus. Cada narrativa bíblica revela o Senhor. E a gente tem que ir para ver o Senhor. E se não estamos vendo o Senhor, temos que clamar: Pai, abra os nossos olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. É a oração do salmista lá no Salmo 119. Senhor, abre os meus olhos para eu contemplar a maravilha da Tua lei. A maravilha da Tua lei não é a lei, a maravilha da Tua lei é o Senhor revelado na lei. É o Senhor, é o Senhor. Eu vi o Senhor. Segunda postura, segunda dica do mapa para você ler a Bíblia. Olha só o que acontece. Ele descreve esse ambiente de glória, de exaltação, dizendo que Deus estava sendo adorado, e as palavras ditas pelos serafins era: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória, apresentando a grandeza desse Deus, o poder desse Deus. Aí no versículo 5, então gritei. Vamos lá, naquele êxtase, meu Deus, qual é a experiência que ele tem aqui naquele primeiro momento ali? Ele admira, ele é atraído, mas ao mesmo tempo ele grita: ai de mim, estou perdido. Temor. Quando a gente se aproxima do sagrado, você tem que aproximar tirando a sandália dos pés, com temor. Com temor diante desse Deus que se revela, com temor diante desse Deus que se manifesta, com temor diante desse Deus que é grande. Quando você olha para Deus, você fala: meu Deus, eu não sou nada. Olha o que Deus é, olha o tamanho de Deus. Isaías vai usar uma expressão, se não me falha a memória, Isaías vai usar uma expressão de que Deus tem o universo na concha da sua mão. É óbvio que essa é uma expressão poética. Se você for ler de forma científica, você vai tentar encontrar o tamanho de Deus a partir do tamanho do universo e vai perder tempo com isso aí. Mas Deus é grande, a revelação é que Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é tremendo. Serafins estão ao seu redor dizendo: santo, 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 ou seja, completamente santo, completamente puro, completamente grande, completamente sublime. E aí quando eu chego diante do sagrado, eu olho e eu digo: ai de mim, eu não sou nada, gente. Temor não é medo. Temor é a resposta de quem percebe que está diante de algo extremamente maior do que a si mesmo. É um respeito que te muda, que te transforma. É a consciência da sua pequenez. A gente tem que ler a Bíblia para temer a Deus. É por isso que o livro de Provérbios vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque o sábio entende que diante do Senhor está diante de algo extraordinariamente maior do que a si mesmo, e que por isso precisa colocar o joelho em terra e tirar a sandália do pé. Se a Bíblia, se a leitura da Bíblia não gera em nós esse temor: eu estou diante do sagrado, meu irmão e minha irmã, nós, repito, estamos diante de uma sociedade secularizada. Significa dizer que nós estamos diante de uma sociedade que perdeu a dimensão do sagrado, a dimensão do temor, que se aproxima de Deus levianamente, que se aproxima de Deus sem perceber o quão magnífico Ele é diante daquilo que nós somos, e nós não podemos perder a dimensão do temor. Então eu vou para a Bíblia Sagrada com temor, ela é sagrada. Eu estou pisando num território de revelação do Deus que é soberano sobre terra e céu, do Deus que tudo criou. Então o meu coração tem que ir temendo e clamando: Senhor, ai de mim, mas usa o Teu Espírito, vem através do Teu Espírito e me ajude a compreender o Teu rosto revelado aqui. A primeira coisa, para eu ler a Bíblia Sagrada, eu preciso ler para ver o Senhor. Como é que eu vejo o Senhor?
o olhar máximo, se você quiser encontrar Deus, encontre em Jesus, e leia toda a Bíblia a partir do olhar do Cristo, da perspectiva do Cristo. Eu leio a Bíblia Sagrada, mas eu leio a Bíblia Sagrada nesse território sagrado com temor, porque isso é grande demais, é uma revelação sobrenatural, é uma revelação que nos confronta, é uma revelação que nos desafia, e por isso eu leio a Bíblia Sagrada com esse temor que traz-me arrependimento. Olha o que Isaías diz no versículo 5: ai de mim, estou perdido. Por que eu estou perdido? Ele está falando de Deus, e quando Deus se revela, Isaías se enxerga. Olha que legal, Deus se revela, o que Isaías faz? Ele se enxerga, ele se vê. Ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram Rei, o Senhor dos exércitos. Eu tenho que ler a Bíblia, meu querido e minha querida, para ver o Senhor com temor, buscando arrependimento, buscando transformação de vida, buscando ser moldado pela palavra, buscando ser transformado por essa palavra. Porque se eu não leio a Bíblia buscando ser transformado pela Bíblia, você pode ler qualquer outro livro, a Bíblia pode estar, e aí é algo importante, a Bíblia pode estar toda aqui dentro, você pode saber a Bíblia de cor, você pode ser doutor PhD em Bíblia, você pode conhecer todos os caminhos e os mecanismos da cultura da Bíblia, mas a Bíblia precisa entrar aqui dentro, porque se a Bíblia não estiver aqui dentro, ela não traz transformação, ela precisa entrar aqui para trazer arrependimento. Eu preciso abrir o meu coração para receber a palavra sagrada, através de Jesus, com muito temor. E por que arrependimento? Já parou para pensar, para que Deus se revelou? Se Deus se revelou, Ele revelou para quê? Ele se revelou para que nós pudéssemos encontrá-lo, e ao encontrá-lo, encontrarmos também o nosso caminho de volta para o seu propósito original. Porque o homem foi criado para viver em comunhão com Deus, mas em um determinado momento ele decidiu que ele queria viver por si mesmo, que eu não preciso de Deus. Então nós caímos na morte, já falei sobre isso em mensagens do ano passado. Quando o homem, o ser humano, se distancia de Deus, ele cai no nada, porque ele foi criado para viver em comunhão com Deus. Sem comunhão com Deus, o homem cai na morte, cai no vazio. Então Deus se revela para que o homem, o humano, possa vê-lo, e ao vê-lo, se reencontre consigo mesmo, se arrependa e volte novamente para um relacionamento de amor com o nosso Criador. Quando Isaías vê o Senhor, ele cai em si. A leitura da Bíblia tem necessariamente que nos fazer cair em nós mesmos, porque ver a santidade de Deus, conhecer o Deus Santo revelado na Escritura Sagrada, revela também a nossa pecaminosidade. E ao revelar a nossa pecaminosidade, é preciso que haja em nós mudança. Essa é a mensagem central do Evangelho: arrependei-vos e crede. Se a nossa leitura bíblica não nos faz continuamente vivermos uma caminhada de arrependimento, então há algo de muito errado com a nossa leitura da Bíblia Sagrada. Se a nossa leitura da Bíblia Sagrada, e veja que não há problema nenhum na Bíblia Sagrada, há um problema na nossa leitura da Bíblia Sagrada. A Bíblia não tem problema nenhum. A Bíblia é revelação de Deus e ponto final. Tem problema com a nossa leitura. E aí, quando a nossa leitura da Bíblia não é uma leitura transformadora, não é uma leitura que nos quebranta, não é uma leitura que nos transforma à imagem do Cristo, não é uma leitura que nos leva de volta para Deus, então há algo muito errado com a nossa leitura. Olha só para a gente entender, me ajudem aí, vocês que estão aqui, você que está em casa também pode me ajudar aqui pelo chat. Quando você imagina Jesus, quando vem a imagem para você de Jesus, a pessoa de Jesus, o que te passa essa imagem? Crie agora um retrato na sua cabeça aí da pessoa de Jesus. Que imagem vem para você? O que ele te passa? O que ele traz para você? Paz, que mais? Amor, que mais? Esperança, que mais? Misericórdia, ensinamento, soberania. Sabe, isso tudo, aqui pelo chat ninguém falou ainda, mas isso tudo revela Deus. Revela Deus. Se eu não ler a Bíblia a partir desse olhar de Jesus, dessa ótica de Jesus,
Aqui Isabela Soares falou, amor, eu vou encontrar, a partir da minha visão cultural violenta, através da minha tradição violenta. Aliás, se você quiser ler um livro que aconselho muito ler, é denso, é enorme, mas é muito bom, Liev Tolstói, O Reino Está Entre Vós, é um livro sensacional da não violência. Ele apresenta essa realidade que muitas vezes nós somos gerados numa cultura violenta. Se a gente é gerado numa cultura violenta, o lugar de leitura da Bíblia passa a ser aquele lugar da violência, e eu passo a enxergar um Deus violento. Mas se Jesus é a revelação máxima de Deus, como Deus é? Olha para Jesus. Isso, uma vez revelado, tem que gerar em nós um arrependimento para sermos a sua imagem. Outro mapa de leitura bíblica para você é... Apenas aqui, a Valéria disse tranquilidade, a Giane disse paz. Deus se revela em Jesus dessa forma. Nós lemos a Bíblia para discernir o nosso chamado. Então vamos lá? A gente lê a Bíblia para ver o Senhor. A gente lê a Bíblia com temor, buscando arrependimento e discernimento do nosso chamado, da nossa vocação, da nossa missão. A Bíblia sempre nos impulsiona a alguma coisa. A Bíblia não é um livro para ser lido e dito, que legal, agora eu sei, bacana, posso cruzar os braços e vamos dormir? Não, a Bíblia é um livro que te incomoda, tanto que o versículo diz o seguinte... Cadê o versículo? Versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Sempre que Deus se revela a alguém nas Escrituras Sagradas, Deus traz uma missão, uma comissão, uma vocação. Deus se revela a Abraão e fala o que com Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra do teu pai. Sai da terra do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei, porque de ti eu farei uma grande nação. Sai, Abraão, eu quero que você cumpra essa missão. Deus se revela a Moisés e fala o que com Moisés? Moisés, você vai libertar o povo de Israel. Deus se revela ao Isaías e fala, eu quero que alguém vá por mim. Eu quero que alguém proclame a minha palavra. Esse é o relato da vocação profética de Isaías. Quem é que vai falar em nosso nome? Em nome do Deus triuno. Isaías vai falar, sou eu, Senhor. Jesus se revela a Maria Madalena. Nós estudamos hoje pela manhã. Quem não está vindo no culto da manhã está perdendo os estudos da Bíblia, domingo de manhã. Está perdendo, mas está no YouTube. Deus se revela a Maria Madalena lá no sepulcro, no domingo da ressurreição. Se revela a Maria Madalena, chama Maria pelo nome e fala o que com Maria Madalena? Vai, minha filha, vai anunciar para os outros discípulos que eu ressuscitei. Jesus se apresenta ressurreto ao corpo de seus discípulos e discípulas e diz o que para eles? Revelado ali, ressurreto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todas as vezes que Deus se revela a alguém, Deus se revela para comissionar alguém, para chamar alguém. Então nós precisamos aprender a ler a Bíblia para compreender para que Deus te chama, para que Deus nos chama, qual é a vocação que Ele tem para você, qual é a obra que Ele colocou nas suas mãos para executar. Analisa como vai ser isso, você vai saber, porque se você for para a Bíblia Sagrada para encontrar o Senhor, você também encontrará primeiro um convite ao arrependimento e depois um convite a uma missão. Onde Deus se revela, Deus vocaciona. E se não foi vocacionado ainda, é porque ainda não teve uma experiência de revelação. Agora entenda que vocação não está ligado a ser pastor, pastora, missionário, evangelista, etc. Vocação está ligado a ser gente, mas na ótica do divino. A ser gente, do jeito que Deus deseja que a gente seja gente. Porque a gente não sabia ser gente, aí Deus se revelou como gente para mostrar para a gente o que é ser gente, entendeu? Quantas vezes você falou gente nessa frase? Não faço ideia. Mas é uma forma de entendermos que nós somos chamados para alguma coisa. Irmão, nós somos chamados para muita coisa. Aí alguém pode dizer assim, mas pastor, eu sou do lar. Eu não estudei, eu sou do lar. Que baita vocação. Pastor, eu sou esposo, que baita vocação. Pastor, eu sou pai, que baita vocação. Pastor, eu fui chamado para um campo empresarial, então como é que você vai fazer isso? Que baita vocação. Como é que você vai fazer isso na ótica do reino, na ótica de Jesus, comissionado por Deus? Como é que Jesus faria se estivesse no seu lugar? A partir da revelação que Deus fez de si mesmo a você. Como você vai cumprir essa missão?
A revelação que Deus faz de si mesmo a nós tem que nos mobilizar a vivermos a vocação, a missão no mundo, à luz do que dele se revelou, entende? É por isso que não tem condições da gente viver a experiência de fé cristã, que é uma experiência de fé na revelação do Deus vivo e ressurreto. Não tem como a gente viver essa experiência sem crer, sem sermos direcionados a viver uma missão, um propósito nesse mundo para a glória de Deus. Então leia a Bíblia para discernir o que é que Deus quer de você na vida. Então, para ver o Senhor, você lê a Bíblia com temor, com arrependimento, discernindo o chamado e a sua vocação, mas também você precisa ler a Bíblia, para fechar esse como ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia com obediência, irmão. Se você fizer tudo isso aí e não obedecer também, não adiantou nada, né? Você sabe o que é certo. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, sabe o que é? Comete pecado, diz a Bíblia. Se você sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então o convite para ler a Bíblia é também gerando em nós obediência. Ok, Jesus, entendi. Ok, o Senhor quer isso de mim? Perfeito, bora para a vida, vou obedecer. Diz que existe uma história de um pregador antigo. Ele era europeu, a Europa colonizada pelos cristãos, e ele foi pregar em tribos, numa tribo africana, e ele chegou a essa tribo africana e falou do grande amor de Deus, da revelação de Deus, de como Deus é. E essa pessoa que recebeu o Evangelho, ela foi sendo impactada, e o missionário começava a dizer: nós somos de um país cristão, eu vim de um país cristão, e aquela pessoa que recebia a mensagem começou a imaginar como é que é um país cristão, como é que é um país cheio, sabe, de Deus, como é que é um país assim que transpira Deus, e ele começou a imaginar algo meio parecido com o céu, sabe? Até o dia que esse missionário resolveu levar essa pessoa que conheceu a Jesus por meio dessa missão até o seu país na Europa, e quando ele chegou no seu país na Europa, encontrou algo muito diferente daquilo que ele tinha conhecido por meio da palavra. Ler a palavra e conhecer a palavra não é sinônimo de conversão, arrependimento e transformação. A Bíblia transforma tudo ao nosso redor. Tudo. A gente não lê a Bíblia para saber fazer culto. A gente lê a Bíblia para aprender a ser gente que segue a um Deus vivo. Deus está revelado aqui. Parece tão simples, né? Um livro. Como uma sarça, uma plantinha do deserto. Tantos livros a gente pode ter na nossa biblioteca. Deus está revelado aqui. Mistério. Sagrado. Não tem explicação racional que dê conta de te convencer disso. Não tem explicação bem articulada que dê conta de te convencer disso. Mistério do sagrado. E a pergunta que fica para você é: como você se aproxima do sagrado? Como você se aproxima desse mistério? Como você se aproxima da revelação de Deus? Nossa oração é que você se aproxime para ver o Senhor. O Senhor. Periférico não é tão importante. Que você se aproxime com temor. Tira a sandália do teu pé. Que você se aproxime com o coração aberto para o arrependimento. Para que Deus, ao se revelar, também te revele suas falhas e te chame para mais perto dele. Que você se aproxime para discernir como viver nesse mundo obedecendo à vocação que Deus tem para você e só para você e para cada um de nós. E que você se aproxime com o coração disposto a obedecer. Essa é a nossa oração. E desse lugar que eu falo, eu creio plenamente que a sua experiência com a Bíblia Sagrada pode ser profundamente transformadora para a glória de Deus. Amém? Queria convidar você a fechar os seus olhos, enquanto nós vamos preparar para cantar uma canção que diz que Jesus é o autor da nossa fé. Para que você se lembre disso.
Que nós lemos a Bíblia para encontrar Jesus e quando encontramos com Jesus, vamos na companhia dele ler toda a Bíblia. Que nós lemos a Bíblia para ver o Senhor, porque Ele é a palavra de Deus, o autor e consumador da nossa fé. E é assim que nós queremos encontrá-lo todos os dias nas páginas das Sagradas Escrituras. Vamos orar. Pai querido, nós não queremos, Deus amado, uma leitura informativa para nosso conhecimento apenas da Bíblia Sagrada. Nós queremos uma leitura, Deus, que nos transforma, que nos forma, que nos reforma. Nos ajuda, Senhor. Que possamos enxergar, Deus, abrir os nossos olhos, entender a importância da Bíblia, entendermos, Pai amado, a importância desse livro sagrado, que nos apresenta o Cristo, e desse Cristo, que nos apresenta como ler a Bíblia. Deus nos ajude, nos abençoe, e acima de tudo, Deus, brote em nós um amor tremendo pelas Sagradas Escrituras, brote em nós, Deus, um respeito imenso por as Sagradas Escrituras. Nos ajude, Senhor, no nome de Cristo oramos.